Meus queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. Desde já eu peço a você que curta, comenta, compartilhe, ative o sininho da notificação, assim você vai estar me ajudando a levar essa palavra a outras pessoas que necessitam ouvir. E hoje eu quero meditar com você em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que nos diz da seguinte maneira: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Nós vemos hoje, nesse mundo caótico, nesse mundo que cada dia que se passa está entrando em decadência, nós vemos pessoas desanimando, muitas pessoas desistindo. Nós vemos pessoas dentro da igreja indo às vezes por pressão, nós vemos pessoas às vezes indo na igreja por medo de ir para o inferno. Nós vemos pessoas indo para a igreja muitas vezes com medo, com receio, só que não vão na igreja para adorar, não vão à igreja para glorificar, não vão à igreja por causa de uma esperança, mas vão na igreja simplesmente por ir às vezes. Nós vemos neste mundo terrível que muitas pessoas estão perdendo a sua esperança. Não falo somente dentro da igreja, falo no âmbito geral. Muitas pessoas estão perdendo essa alegria. Muitas pessoas estão perdendo essa esperança. Muitas pessoas não estão tendo paciência. Salmo 40 nos diz: esperai com paciência no Senhor. Muitos não têm essa paciência. Muitos são ansiosos. Muitos são fervorosos. E Paulo nos pede, e assim como pediu à igreja que estava instalada em Roma, olha, alegrai-vos na esperança. Mas qual é essa esperança? Salmos 37, versos 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Que esperança é essa? A volta de Cristo. Morar com Cristo. Cear com Cristo. Mas qual mais ainda é essa esperança? É ir para um lugar onde não tem choro, onde não tem aflição, onde não tem dor, onde não tem tristeza. O próprio Jesus disse: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Às vezes, por conta dessas terríveis bombardeios que acontecem neste mundo caótico, muitas pessoas param de ter essa esperança. Muitas pessoas acabam não tendo essa esperança. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós estamos sendo fiel ao Senhor, certamente essas aflições que nós passamos nessa terra, esses problemas que nós passamos nessa terra, essa dificuldade que nós passamos nessa terra, certamente é um fortalecimento. E se nós cremos no Senhor Jesus, nós teremos essa fortaleza, nós teremos esse ânimo, nós teremos essa perseverança, nós teremos essa esperança. Mas o problema é que poucas pessoas dizem que creem, mas não creem. Existe uma grande multidão que segue Jesus, mas dentre essa multidão, nem todos têm o caráter e se identificam Cristo nelas. Muita gente segue a Cristo, mas dentre essas muitas gentes, poucos que têm a identidade de Cristo marcadas nelas. Poucos têm a identidade de Cristo fixada nelas. Poucos estão seguindo a Cristo não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e pelo aquilo que nós cremos que Ele é e que faz. Mas às vezes, por conta de nós não termos paciência, às vezes entramos em um mundo totalmente em decadência. E Paulo diz: alegrai-vos na esperança da volta de Cristo, na esperança de morar com Cristo, na esperança de cear com Cristo, na esperança de estar com Cristo. Neste mundo temos aflições,
a minha esperança, a volta de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alaridos, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, esse é o nosso desejo, é ter essa esperança. Sede paciente na tribulação. Às vezes nós passamos por tribulação e no meio dessa tribulação nós acabamos desistindo. Nós não temos paciência. Tiago nos diz, a prova de vossa fé produz paciência. Em algumas versões, perseverança. A tribulação não é a grande tribulação. A tribulação que nós passamos, os problemas que nós passamos, não é para nos matar, é para nos fortificar. Às vezes a tribulação que nós passamos é para um aprendizado. Mas nós devemos fazer como o salmista no Salmo 40. Sede paciente, esperai com paciência no Senhor. E às vezes nós não estamos tendo esta paciência. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas é aquele que perseverar até o fim. Nós devemos ter essa perseverança, nós devemos ter essa alegria, nós devemos ter essa esperança. Paulo nos diz, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Seja perseverante na hora da tribulação. Estou passando por um problema, mas você está sendo perseverante. Estou passando por uma dificuldade, mas você está sendo perseverante. Estou passando por uma luta, mas você está sendo perseverante. Davi estava passando por grandes lutas. Davi estava passando por grandes perseguições, porém ele estava sendo perseverante. Nós devemos ter essa perseverança. E Paulo nos diz, alegrai-vos na esperança da volta de Cristo. Sede paciente na tribulação, persevera na tribulação e perseverai na oração. Paulo nos diz, orai sem cessar, porque a oração nos dá aproximação com Deus. A oração nos permite ter uma intimidade com Deus. A oração nos permite ter essa comunhão com Deus. A oração nos permite estarmos mais ligados com Deus. Mas, irmão Diogo, eu não consigo orar. Fala com Deus. Entrega a Ele tudo aquilo que está dentro de você. Seja natural com Cristo. Seja natural com Deus. Entrega o seu diálogo perfeito. Conversa com Ele. Entrega suas lutas, seus problemas. Conversa com Ele. Mas seja fiel na oração. Seja fiel com aquele que te chamou. Irmão Diogo, não é fácil, mas devemos perseverar. Devemos ter esperança. Devemos ter paciência. Esses 3 pilares vai te ajudar a seguir, a prosseguir, a ter uma fé mais aguçada e vai te ajudar a chegar às mansões celestiais. Esse é o padrão que Paulo nos diz. Romanos 12, primeiro, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma o seu entendimento. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas tenha o seu coração voltado totalmente para Deus. Tenha o seu coração voltado totalmente para as coisas do céu. Amém? Que você reflita nessa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.